deles têm mais chances de seguir evoluindo e rendendo bons resultados. Mas antes da gente falar quais locadoras estão mais preparadas para continuar crescendo daqui para frente, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like de sempre, porque assim eu volto com mais análises para vocês. O negócio de locação funciona da seguinte forma. Você tem um aluguel de carro, daquelas lojas de rua, shoppings e aeroportos que vocês conhecem. Essa é a divisão RAC, que é o mercado mais conhecido e teve um crescimento médio de 13% nos últimos 6 anos. E aqui a líder é a Localiza, com 40% desse mercado, seguida de Movida, 17% do mercado e Unidas, 14% do mercado. E o que é importante você saber aqui? Esse segmento tem uma característica específica de que a demanda manda em tudo. A gente passou pela pandemia, as montadoras sofreram com as cadeias produtivas e hoje em dia isso ainda não voltou ao normal. Ou seja, faltam carros para as locadoras. E apesar desse movimento de usar o carro próprio, você tem um aumento do trabalho informal com o Uber, mesmo com o aumento do combustível. É um movimento muito forte. Então você tem demanda alta e as locadoras com menos carros. Aqui elas conseguem usar praticamente toda a frota para aluguel de carros, ou seja, ocupações altas. E diária média também bem alta. E é isso que você, investidor de locadoras, precisa acompanhar. O segundo segmento de receita das locadoras é o GTF, Gestão e Terceirização de Frotas. Ele é um mercado que começou a crescer mais recentemente. Nos últimos 6 anos apresentou um crescimento médio de 8% e a líder aqui é a Unidas, com 20% do mercado. Logo depois Movida com 16% e Localiza com 12%. Veja que aqui não tem nenhuma enorme concentração delas, porque é um movimento recente e as empresas estão investindo mais aqui agora. Você já conhecia o negócio de locadoras? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E calma que eu ainda vou revelar quais são as minhas preferidas que vale a pena você ter na sua carteira. E por que é tão importante acompanhar o crescimento no GTF? Além de resultados melhores, são contratos de longo prazo. Você fecha um negócio e tem a receita pelos próximos 5 anos, por exemplo, que é a média de contratos. Isso traz muito mais previsibilidade para o negócio atravessar momentos mais críticos de Brasil. E no mercado total, somando RAC e GTF, você tem a Localiza, que é a maior, com 20% do mercado, 17% Unidas, e a Movida está ali quase brigando pela segunda posição, chegando muito perto da Unidas com 16%. Vejam que há espaço para crescimento, já que o mercado total você tem 41% nas mãos das menores. E o grande foco das locadoras é a escala, ou seja, as maiores vão vencer. Porque se você é grande, você consegue crescer mais comprando carros mais baratos, o desconto é maior. E as menores sofrem ao longo do tempo porque falta linha de crédito, você não consegue acessar os bancos como uma empresa que está na bolsa. Por isso a gente vê as pequenas quebrando ao longo do tempo ou vendendo a sua frota para as 3 maiores. Ou seja, locadoras tamanho documento. Olhando um pouco agora para o que é considerado o futuro das locadoras, o GTF, que é o foco de crescimento das locadoras. E faz total sentido, já que faltam carros e é possível você começar a usar a sua frota para algo que vai trazer resultados mais estáveis ao longo do tempo. Casa muito com o próximo ciclo presidencial, então é importante elas ficarem de olho nisso. E aqui na Unidas a gente tem 61% da frota em GTF, a Movida 52% e a Localiza com 25%. Perceba que para as duas menores no RAC, a Unidas e a Movida, é mais interessante buscar um crescimento agressivo no GTF, já que o RAC e a Localiza é muito mais consolidado. E aqui eu vejo com muito bons olhos os movimentos das duas menores, já que faz sentido surfar um crescimento com elas e no que elas investem. Nos últimos 5 anos, só para você ter uma noção, o crescimento médio de lucros da Movida foi de 83%. Reflexo da melhora da estratégia na frota de carros, eles acertaram nas lojas. E claro, começaram a investir em GTF. A Unidas cresceu 103%, já sendo maior em GTF e cresceu forte no RAC. E a Localiza cresceu só 38%. E por que essa diferença é muito gritante? A Localiza ela já é gigante, então as movimentações de frota impactam muito menos os resultados nos dias de hoje. A companhia já é gigante no RAC e é estável no GTF. E agora as próximas grandes movimentações deveriam vir com aquisições. Inclusive as negociações de compra da Unidas por parte da Localiza estão acontecendo. Nada confirmado ainda, mas grandes chances de acontecer. Eu vou dar minha opinião sobre a fusão assim que a gente falar das que eu invisto, tá? E você tem alguma locadora na carteira? Você tem mais de uma? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Claro que esse crescimento das locadoras, principalmente nos últimos 2 anos, teve uma ótima ajuda dos seminovos, como a gente consegue ver nesse gráfico de EBITDA por carro, que foi um estudo divulgado pela Movida sobre a empresa e os seus pares. A gente tem a Movida na liderança, que ela tem uma frota mais velha e ela conseguiu surfar uma boa onda de subida de preços. Frota mais velha, preços mais baixos.
E a Unidas e a Localiza têm um número muito parecido dos seminovos nos resultados. Para quem chegou nesse universo agora, seminovos é o terceiro segmento da empresa, que na verdade atua como um segmento neutro. Aqui é esperado que a empresa fique no 0 a 0. Ela compra os carros, usa os carros para alugar, que é onde ela ganha dinheiro de verdade, e depois de um período ela vende esses carros. Então, claro que aqui o foco é não perder dinheiro, por isso que a gente fala que seminovos não é um segmento de operação. Mas a gente passou pela pandemia, a cadeia automotiva ficou totalmente impactada, dólar lá em cima, os carros se valorizaram muito mais. O seu maré aí na garagem com certeza ficou mais caro. E isso fez com que as locadoras tivessem ganhos gordos nesse segmento. Só que isso é um efeito temporário, mas ajudou nos resultados. Eu gosto do exemplo do maré. E o que é importante então para as locadoras continuarem crescendo, já que seminovos não é o caminho? A gente fica de olho sempre o quanto o RAC e o GTF contribuem para o crescimento. A Movida também divulga o gráfico de EBITDA do RAC, que conforme cresce fica mais representativo no resultado. E é isso que realmente dita o crescimento das locadoras, e o mesmo vale para o GTF. Nesses dois gráficos, a gente consegue ver que a Movida e a Unidas estão crescendo forte no RAC. E eu falo de retomada forte porque a pandemia impactou as lojas de rua e agora a gente está voltando para a normalidade. E no GTF, a gente vê a Movida e a Unidas muito forte, que é o foco de crescimento das duas companhias. E agora eu quero saber de você. Você colocaria dinheiro primeiro aonde? Na Movida, na Localiza ou na Unidas? Eu já vou te contar qual que eu invisto. E o que vale ficar de olho daqui para frente no setor de locação? O desafio das locadoras é continuar crescendo com juros lá em cima. E estar preparado para esse cenário mais turbulento é da natureza das locadoras. Inclusive, as notícias de menores vendas e produções de veículos mantêm as locadoras com alto nível de preço, já que você tem demanda e faltam carros. Então você tem preços altos, claro que as locadoras não compram muito carros, mas eles usam a frota. Qual é o resultado de tudo isso? Você tem uma empresa muito robusta, gerando caixa e super preparada para atravessar esse cenário. E agora, qual locadora comprar? Se você gostou do setor, eu recomendo que você fique de olho na Movida e na Unidas. As duas estão em fortes ondas de crescimento. Nesse gráfico aqui do EBITDA por carro, dá uma olhada nos segmentos juntos. A gente vê a Movida e a Unidas muito mais estáveis, crescendo, e muito mais visibilidade para continuar crescendo. Se as três locadoras têm exatamente a mesma atuação, faz sentido você pagar mais caro por alguma delas? A Localiza já tem um pênalti, porque ela é precificada muito mais caro pelo mercado. E quando eu falo isso, estou falando dos múltiplos. A Unidas e a Movida negociam a mais ou menos 7 vezes EV/EBITDA e a Localiza o dobro, 14 vezes.